O Saber Direito Debate começa agora e eu converso com a professora Gabriela Oliveira Freitas. Ela que é doutoranda em Direito Processual, coordenadora do Instituto Mineiro de Direito Processual e também assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Professora, muito obrigada pela participação, por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, vamos começar falando o seguinte, eu quero uma explicação. O que é direito processual e qual que é a importância desse estudo? Então, eu posso compreender o direito processual como conjunto de regras que vão regulamentar toda a atividade do judiciário. Eu tenho as normas de direito material, que são os direitos que são concedidos a todo e qualquer cidadão, e tenho o direito processual, que vão ser as normas procedimentais que vão permitir que esses direitos sejam pleiteados junto ao judiciário. A relevância do estudo do direito processual, eu sempre costumo dizer que é como estudar as regras do jogo. Eu não consigo jogar um jogo de tabuleiro se eu não sei as regras do jogo. Então, estudar o direito processual é aprender como jogar esse jogo democrático que vai ser a atividade jurisdicional do Estado. Agora, a promulgação do novo Código de Processo Civil trouxe uma nova configuração para o direito processual ou não? Trouxe, na verdade, reforçando o que já havia sido feito pela Constituição. A própria Constituição de 88 trazia toda uma reconfiguração do direito processual, com a inclusão de garantias fundamentais do processo dentro do artigo 5º da Constituição, como garantias destinadas ao exercício dos direitos fundamentais, então torna o processo como instrumento de garantia de direitos fundamentais. Só que o nosso código estava desatualizado. O código em vigor atualmente, de 73, foi elaborado numa época ditatorial, uma configuração de Estado social. Então, a partir do momento em que a Constituição de 88 institui um Estado democrático de direito, é preciso reformular essa legislação. Então, o Código novo de 2015 vai trazer toda essa reformulação do direito processual, reforçando aquilo que a Constituição já fez em 88. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso, essa questão da por que essa modificação no CPC, né? Foi por conta das mudanças na sociedade e aí precisava acompanhar? Desde 94, na verdade, a legislação processual vem sofrendo uma série de reformas. Houveram várias reformas até 94, mas de 94 para cá as reformas foram bastante substanciais. Então, o nosso texto do Código de Processo Civil está um emaranhado de artigos desordenados, um pouco bagunçados, então era preciso reorganizar e era preciso reformular toda a matriz teórica do Código, para que ele se adequasse ao Estado Democrático de Direito. Eu não posso permitir que no Estado Democrático de Direito eu tenha uma legislação que foi forjada com bases autoritárias, que era a legislação de 73, para servir aos interesses de um Estado social, que tinha muito mais interesse em controle da população do que em ser controlado pela população. Então é alterada a perspectiva. No Código de 73 existe uma maior quantidade de poderes do juiz para controle da população e no nosso Código agora existe uma maior quantidade de mecanismos para que a população controle a atividade do juiz. Agora, falando em juiz, com essa mudança, mudou alguma coisa na questão da conduta, da atuação do magistrado com essa modificação? O que modifica é que no Código 73 o protagonista é o magistrado. Ele está atuando em prol de direitos sociais, para garantir os direitos sociais às partes, mas de uma forma muito autoritária. Eu tenho um excesso de poder concedidos ao juiz no Código de 73. A pretensão, desde a Constituição e agora consagrada pelo novo texto, é de limitar esses poderes do juiz e transferir o protagonismo do processo para a parte. Quem é realmente relevante no processo, os donos da atividade processual, são as partes, que são os principais interessados. Tá, e quais são as metodologias de elaboração da teoria geral do processo? Quais são as metodologias de elaboração? Eu vou elaborar uma teoria geral do processo a partir do estudo de uma prática. A partir dessa prática processual observada diariamente, eu consigo começar um estudo sobre a ciência processual. A partir da ciência processual, é possível criar uma teoria. Depois que há a análise da prática, o início dos estudos de direito processual, eu consigo chegar a uma teoria para que ela possa ser submetida a uma crítica. Essa metodologia, esse modo de pensar vai ser chamado pela doutrina de teoria de epistemologia quadripartite, que vai ser um modo de pensar dividido em 4 etapas: técnica, ciência, teoria e crítica. Tá. Direito processual e jurisdição, qual a relação entre os dois? Existe? Existe uma forte relação. Eu preciso estudar o direito processual para que eu consiga compreender a jurisdição, que vai ser a atividade do Estado, o dever do Estado de resolver os conflitos que lhes são apresentados.
como o Estado não pode atuar livremente, fazer o que ele quiser, porque a gente não está mais no Estado social, ele tem que atuar de acordo com as vontades do povo, já que todo poder emana do povo, inclusive a função jurisdicional também vai emanar do povo, vai ter um caráter mais democrático. Então, a partir do momento em que eu estudo a teoria do processo por uma perspectiva mais democrática, consequentemente eu tenho uma democratização da jurisdição. Então, eu vinculo o processo à jurisdição para que os dois sejam mecanismos de democratização do judiciário e atuem conjuntamente para garantir os direitos fundamentais de cada cidadão. Essas mudanças demoraram muito para acontecer, já deveriam ter acontecido, na opinião da senhora? Na verdade, a partir da promulgação da Constituição, já se esperava uma reformulação do texto processual. E demorou, mas foi um tempo razoável, considerando as nossas reformas legislativas, porque começou em 2010, quando o senador José Sarney, convocou uma comissão de juristas especializados em direito processual para reformar o Código de Processo Civil, para reformular o Código de Processo Civil. Essa comissão foi presidida pelo ministro Luiz Fux, eles elaboraram um anteprojeto, um projeto inicial. Esse projeto foi apresentado para toda a comunidade jurídica e acadêmica. Eles fizeram visitas aos tribunais de vários estados, convocaram para audiências públicas. Foi um processo legislativo bastante democratizado já, bastante interessado em ouvir o que os verdadeiros aplicadores do direito queriam de mudança na legislação. Então, foram foram exatos 5 anos, de 2010 até 2015, de discussão legislativa, primeiro passando pelo Senado, do Senado foi para a Câmara dos Deputados, onde foi formada uma nova comissão, também chamada de Jovens Processualistas, que ajudaram nessa reformulação do Código, trouxeram sugestões, fizeram novas audiências públicas, depois retomou-se ao Senado para a confirmação do texto, que foi reformado pela Câmara, e a sanção presidencial saiu agora no dia 15 de março. E aí, qual o reflexo disso para a sociedade, professor? O reflexo disso para a sociedade é que eu vou ampliar a participação do povo no judiciário. Eu vou trazer uma maior possibilidade daquelas minorias que não participam normalmente de decisões democráticas, que normalmente eu tenho democracia pelo governo de maioria, eu vou permitir que eles participem dessas discussões de decisões do Estado por meio do judiciário, vou ampliar as possibilidades de participação e vou ter também uma simplificação de procedimentos. Ou seja, o processo judicial ele vai ficar um pouco mais simples, um pouco menos burocrático, vão ter tentativas de resolver os conflitos por meio de mediação, conciliação, evitando um prolongamento desnecessário da atividade jurisdicional, um prolongamento desnecessário do processo, e vão se criar mecanismos para que esse processo seja um pouco mais simplificado. Eu vou excluir, por exemplo, uma divisão que existia antes entre processo sumário e processo ordinário. Um era mais lento, o outro era um pouco mais demorado. Não existe mais essa diferença, todo procedimento vai ser comum, tentando que ele tenha de qualquer forma, independentemente da matéria debatida, que ele seja simplificado. Também foram simplificados alguns recursos, alguns foram excluídos do texto, outros tiveram procedimento simplificado. Então, o objetivo do legislador é conseguir uma celeridade processual. Porque não adianta muita coisa você ter todo um sistema democratizado de atividade jurisdicional se a atividade não é prestada a tempo. O direito prestado a destempo é como se não houvesse direito. Então, a parte perde por não conseguir usufruir do direito que lhe foi reconhecido. Então, o objetivo principal do legislador, e isso se percebe diante de várias alterações que ocorreram, diante da própria exposição de motivos do Luiz Fux, que é concretizar direitos fundamentais, porém tentar fazer de maneira um pouco mais rápida e menos burocrática. Ok, professora, a nossa conversa continua. O Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí. E o Saber Direito Debate está de volta. A convidada desta semana é a professora de Direito Processual, Gabriela Oliveira Freitas. O tema das aulas dadas pela professora durante a semana foi Teoria Geral do Processo. Professora, a gente vai falar um pouquinho agora de uma questão pessoal, profissional e pessoal. Como é que foi a chegada do direito processual na sua vida? Como é que foi essa escolha? Na verdade, eu acho que o direito processual muito mais me escolheu do que eu escolhi o direito processual. Como é que é isso? Na verdade, acho que eu nunca escolhi nem o direito. Ele aconteceu na minha vida por imposição do meu pai. Eu não tive opção. Quando eu fui fazer vestibular, eu estava com 16 anos de idade, fiz um tanto nova. E o meu pai falou, os meus filhos vão fazer direito para serem juízes. Tanto eu quanto meu irmão fizemos direito. E eu sempre brinco que a maior decepção do meu pai foi o dia que eu contei, pai, vou ser professora, não vou ser juíza. A escolha do direito foi garantida, mas...
E a do direito processual acabou acontecendo por influências profissionais no ambiente de trabalho, um dos assessores com quem eu trabalho no Tribunal de Justiça, hoje doutor em direito processual. Ele me incentivou muito na época, me sugeriu uma especialização na área, me sugeriu depois ingressar no mestrado. E eu fui me apaixonando pelo direito processual quando eu descobri que ele trazia todas as respostas que eu precisava para todos os problemas jurídicos existentes. Tudo eu conseguiria resolver a partir do direito processual. Eu conseguiria resolver questões de direito de família, questões de direito tributário, mediante uma análise adequada do direito processual, seja ele no âmbito legislativo, seja ele no âmbito administrativo, seja ele no próprio âmbito do processo jurisdicional. Eu descobri que a amplitude do direito processual era infinita. E aí eu me apaixonei por ele. E ele se apaixonou por mim de volta e é uma relação extrema de amor hoje em dia. Nenhum arrependimento, né? Nenhum arrependimento, muito pelo contrário. Agora, é normal a falta de perspectiva do aluno quando ele começa no direito? Como é que é isso? É extremamente comum, até porque o aluno entra com aquela noção equivocada que eu informo desde o começo, que o mercado de trabalho está saturado e que não existe muito mercado de trabalho no âmbito do direito. E ainda tem uma perspectiva pior, que é a imposição do concurso público. O aluno é um pouco convencido ao longo da vida de que o caminho ideal é o concurso público. Pode ser o ideal para alguns alunos, mas não é trazido para ele a opção da advocacia como um bom mercado de trabalho, não é trazido para ele a opção da academia como um bom mercado de trabalho. E o aluno demora um pouco a se sentir motivado dentro do direito, porque ele acha que não há perspectiva futura. E diante da amplitude também do direito, existem diversas áreas, das mais variadas possíveis, o aluno fica um pouco perdido. E ele ainda tem uma dificuldade de pensar, será que um dia eu vou conseguir compreender tudo isso? E eu tento muito conversar com os meus alunos, até para mostrar que eu não gostei do curso de Direito inicialmente, ele demorou para se mostrar para mim do jeito que eu compreendo hoje. Então, por um longo período, eu fiquei extremamente desanimada com o curso, até eu compreender que existia uma área que atendia às minhas pretensões profissionais. Então, o aluno também demora um pouco para saber disso. Então, acho que é até importante que nós, professores, contemos nossas histórias para os alunos, para eles saberem que eles não estão sofrendo sozinhos. E, na verdade, é extremamente cruel você virar para uma criança de 17 anos, um aluno de 18 anos, e falar, decida seu futuro para o resto da vida. Decida exatamente a área com a qual você quer trabalhar agora aos 20 anos de idade. E sendo que, na verdade, a gente pode mudar de área, a gente pode mudar no futuro, você pode advogar por um período, depois tentar um concurso público. As oportunidades vão aparecer, né? Vão aparecer, o mercado de trabalho é extremamente amplo, ele é imenso, com oportunidade para todo mundo, independentemente da quantidade de pessoas que estejam fazendo direito no Brasil hoje em dia. Existe demanda para todo mundo, principalmente diante dessa ampliação do acesso à jurisdição. Pois é, hoje são tantas faculdades, né? Não, o número de faculdades é imenso. E a quantidade de alunos formados em Direito no Brasil semestralmente é gigantesca. Mas existe mercado para todo mundo. Se você pensar em 200 milhões de habitantes e que todo mundo vai ter pelo menos um problema no judiciário ao longo da vida, eu preciso de advogados para esses 200 milhões de habitantes, eu preciso de juízes para esses 200 milhões de habitantes, de defensores públicos, de Ministério Público, de delegado. Então, a amplitude do mercado de trabalho é infinita. E eu acho que é inviável um dia se falar no mercado de trabalho saturado para o estudante de direito. Eu acho que isso é uma falácia muito grande, muito cruel que se coloca na cabeça do aluno. Professora, já está no Tribunal de Justiça há 9 anos. Há 9 anos no Tribunal de Justiça. Como é que é esse trabalho ao lado do desembargador? Então, eu trabalho como assessora de desembargador no Tribunal de Justiça e a minha função é auxiliá-lo a chegar na construção do provimento jurisdicional, é auxiliá-lo a chegar na formação de um voto que vai compor futuramente um acórdão. É extremamente interessante porque, na verdade, os casos são os mais diversos possíveis. Quando você acha que você já viu de tudo, aparece uma coisa extremamente inovadora. Então, o estudo é diário, é uma função que te exige estar estudando sempre, exige que esteja sempre atualizado, esteja buscando as novidades que estão surgindo na doutrina, que está surgindo na literatura, surgindo na jurisprudência. E permite ainda um diálogo muito interessante com uma pessoa com muito mais experiência. Nós somos uma equipe hoje de 4 assessores, 2 assistentes, mais o desembargador. Então, o debate processual diário é extremamente enriquecedor. Você poder discutir com outras pessoas um problema de um caso concreto traz um conhecimento do direito muito maior. Quando você pode debater, você pode discutir determinada questão com pessoas com experiências diversas, que estão estudando nas mais diversas áreas, desde o estagiário que está ainda na graduação, até um assessor que é mestrando, que é doutorando.
mais o desembargador, que hoje eu trabalho com um desembargador que é doutor em filosofia do direito. Então, possibilita um debate extremamente amplo e enriquecedor para o dia a dia. Então, vai muito além só de trabalhar. É muito mais aprendizado do que trabalho. Professora, e quais são essas principais demandas que chegam ao tribunal, né? A senhora falou que são casos diferentes, cada dia uma novidade, nunca é rotina, né? E o que chega mais lá? Então, apesar de nunca ser rotina, existem questões que são um pouco padronizadas. Existem muitas demandas repetitivas. Dentre elas, a maioria tem a ver com direito bancário, questões de banco, de revisão de contrato bancário ou de ações de busca e apreensão por falta de pagamento de um financiamento de veículo. Isso hoje abarrota os tribunais. Um dos grandes demandantes são bancos. E, por outro lado, grandes demandantes são órgãos estatais, Estado, município, União. Então, o direito público ainda abrange uma grande parcela do judiciário. Então, essas duas áreas, o direito bancário e o direito público, são as grandes demandas do judiciário hoje em dia. A professora Gabriela, ela é, além de professora, além de trabalhar no Tribunal de Justiça, é coordenadora do Instituto de Direito Processual. Professora, explica pra gente qual que é o trabalho que esse instituto faz. Então, isso foi ideia de um amigo meu, inclusive foi quem me iniciou no direito processual, o professor Sérgio Zandona. E ele teve a ideia de criar um instituto para a gente reunir os pesquisadores de direito processual em Minas Gerais, que hoje a gente tem um nome muito forte da Escola Mineira de Processo, em contraponto à Escola Paulista, como uma escola de vanguarda, um ramo do direito processual um pouco mais moderno, bem voltado para esse lado da democracia, que eu tentei trabalhar nas últimas aulas. E a gente quis reunir esses pesquisadores para elaboração de congressos. A gente criou 2 revistas eletrônicas dentro do site do Instituto Mineiro de Direito Processual, IMDP, para a gente poder organizar essa função de pesquisa mesmo da Escola Mineira de Processo, para que ela fosse um pouco mais forte, para que a gente ganhasse um pouco mais de visibilidade nas discussões de direito processual e não ficasse tão limitado somente a Minas Gerais. Ok, professora. Mais um rápido intervalo e daqui a pouco a professora Gabriela vai dar sugestões de bibliografia. Não saia daí. E o Saber Direito Debate está de volta agora, aquele momento que você espera, dicas de bibliografias. Professora, a senhora trouxe aqui 5 obras, né? Em geral, são destinadas a quem? Essas obras são destinadas desde o estudante da graduação até um estudante que pretende um estudo mais aprofundado no direito processual, porque eles são bem característicos por trazer um estudo do direito processual a partir das suas bases, tratando de temas simples do direito processual e, ao mesmo tempo, de forma crítica. A característica principal dessas 5 obras que eu trouxe é um aspecto crítico de analisar o direito processual. Nenhuma delas se prende à dogmática jurídica. Elas não pretendem trazer um saber pronto para o estudante, mas elas pretendem formar a base de estudo do estudante e, a partir daí, permitir que ele formule críticas sobre aquilo que ele estudou. Então, essas 5 obras são bastante peculiares em relação a essa característica da crítica. Certo, vamos para a primeira, Técnica Processual e Teoria do Processo, de Haroldo Plínio Gonçalves. O que tem de interessante aqui para o aluno? Essa obra é um clássico do direito processual. Ela foi lançada originalmente em 1992. Em 2012, a gente teve o prazer de ter a 2ª edição, 20 anos depois do lançamento da primeira, do professor Haroldo Plínio Gonçalves, que foi ele quem introduziu no direito brasileiro os estudos da teoria do processo como procedimento em contraditório de L. Fazzolari. Ele foi buscar na Itália um estudo de direito processual que fosse compatível com o Estado Democrático de Direito. Então, essa obra ela é o ponto principal para se começar a estudar o processo na perspectiva democrática. A próxima obra, Instrumentalidade do Processo em Crise, André Cordeiro Leal. A obra do professor André Cordeiro Leal, ela tem por objetivo tecer uma crítica à doutrina instrumentalista do processo, que é a que influenciou a elaboração do Código de 73 e coloca o juiz no centro do processo, como se o processo fosse um instrumento da jurisdição para satisfazer os interesses do Estado social. Então, ele aponta essa crítica à socialização do processo, também tentando tornar o processo democrático, mas formulando uma crítica um pouco mais densa do que a trazida pelo professor Haroldo Plínio Gonçalves. Certo, vamos para a terceira sugestão da professora Gabriela, de Rosemiro Pereira Leal, a teoria neo-institucionalista do processo, uma trajetória conjectural. Essa obra é uma das minhas preferidas de direito processual no Brasil.
Eu acho que o professor Rosemiro Pereira Leal, ele traz grandes inovações e grandes questionamentos sobre o direito processual. A teoria neoconstitucionalista do processo é uma teoria criada por ele, tentando adequar ainda mais o processo à Constituição, tentando criar um processo constitucionalizante que vai servir para todos os âmbitos do direito processual e vai servir, na verdade, para o direito. Ele vai transformar o processo como o principal elemento do direito, porque o processo vai servir para a elaboração da Constituição, vai servir para a elaboração legislativa e vai servir para a aplicação da lei no futuro. Ele trabalha o processo no âmbito constituinte, instituinte e instituído. Então, ele faz um salto epistemológico gigantesco quando ele cria essa teoria, e ele cria uma teoria que pretende reformular por completo o direito processual no Brasil. Próxima sugestão, de Roberta Maia Gresta, Introdução aos Fundamentos de Processualidade Democrática. Essa obra, ela faz parte da coleção Estudos da Escola Mineira de Processo, é o volume 1. É uma coleção que nós criamos dentro da escola com o objetivo de difundir ainda mais os nossos estudos, as nossas pesquisas. E a obra da professora Roberta, ela é inicial, ela vai trazer todos os fundamentos do processo democrático, ela faz revisitação de conceitos como interesse, cidadania, legitimidade, para reformular uma hermenêutica jurídica constitucional, possibilitando uma interpretação normativa mais participada, uma interpretação das normas jurídicas, uma interpretação do próprio direito, junto com a sociedade, junto com os interessados, os legitimados ao processo, e não só limitado ao judiciário. Por fim, técnica processual, coordenadores Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, Carlos Henrique Soares, uma série de autores aqui, professor. Isso é uma obra colegiada, elaborada sob a coordenação do professor Ronaldo Bretas e do Carlos Henrique Soares, que eles tratam de técnica processual. Inicialmente, você me perguntou sobre a metodologia de elaboração de uma teoria processual. Isso. Então, eles partem do princípio inicial, que é a técnica, que é a prática do dia a dia do direito processual. E eles tratam dessa técnica de uma forma muito ampla nessa obra. Eles não limitam só uma técnica procedimental básica. Eles vão tratar de técnica legislativa, de técnica de sustentação oral no tribunal, de técnica de atuação do magistrado, de técnica de atuação do advogado. Eles vão resumir que, inicialmente, no direito, tudo é técnica. Eu preciso de métodos de trabalho. Eu preciso criar uma técnica de procedimentalização da atividade jurisdicional. Então, isso eles vão trabalhar nessa obra colegiada, abordando toda essa técnica do processo para que se possa construir uma ciência processual e, no futuro, uma teoria. Depois de tantas sugestões, professora, agora eu queria que a senhora desse uma dica para o concursando, para o aluno, né, que pretende ingressar realmente na área de direito. Qual é a dica para estudar o direito processual? Tem uma receita para tudo ficar mais fácil, mais entendível e depois melhor aplicado? Na verdade, no direito nada é fácil, né? Nada é simplificado. Então, o que se precisa no direito processual para se compreender o direito processual? Muita disposição para a leitura, muita disposição para o estudo. Não adianta o aluno querer aprender de um dia para o outro, não é possível, gasta muito tempo, é preciso muita dedicação do aluno e é preciso que ele se desprenda de tudo aquilo que ele acredita de forma de convicções pessoais. Ele precisa tratar o processo como instrumento de garantias de direitos fundamentais. A partir do momento que ele compreender que o processo não depende daquilo que ele acredita que o direito é, daquilo que ele acredita como o direito funciona, e sim o processo depende da compreensão de que ele vai garantir direitos fundamentais, ele começa a compreender o processo de uma forma melhor. Porque é extremamente comum no aluno de direito, principalmente no começo do curso, não entender por que ele está estudando o processo com aquela crença de que o processo não serve para nada. É muito divulgado lentidão do judiciário, é muito divulgado equívocos judiciários e pouco divulgado os acertos. Então, normalmente, o aluno acredita que o direito não serve absolutamente para nada. Eu sempre brinco que eu não sei por que eles fazem direito, já que eles acreditam nisso. Então, se eles começarem a compreender que o processo tem sim uma função extremamente relevante de garantir os direitos fundamentais, eles começam a se desprender das amarras que os limitam no estudo do processo. Então, eles começam a conseguir se aprofundar no processo e chegar na compreensão de que ele serve sim, de que o direito tem extrema relevância, principalmente se estudado a partir da perspectiva do direito processual, e que só vou conseguir concretizar de fato os direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão por meio do processo.
se eles compreenderem a nobre função que o processo tem no Estado Democrático de Direito, a motivação para o estudo acho que fica ainda maior. Ok. Professora Gabriela, muito obrigada pela participação, por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você já sabe, pode também acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.